Salve Deus para quem está online. Eu gostaria que cada um buscasse a sintonia com o seu mentor da individualidade. Estão todos me escutando? Dá um joinha aí para mim saber, senão... Beleza. Cada um possa buscar a sintonia com o seu mentor da individualidade. Sua princesa, seu preto velho, sua guia missionária, seu cavaleiro, ministro. Possamos nesse instante formar uma só sintonia para que haja uma só vibração de amor entre cada um aqui presente, tanto aqueles que aqui estão nessa sala como aqueles que estão online. Salve Deus. Nós temos uma carta que nós já é um áudio, né? Que nós já trabalhamos ele na evangelização tem uns 2 ou 3 anos. E ele nunca, qualquer carta da tia nunca fica desatualizada. De vez em quando eu estou olhando de lado aqui que eu estou aceitando o usuário. Então, essas cartas da tia, elas nunca vão ficar desatualizadas, porque elas fazem parte de um contexto atemporal, ou seja, elas estão distante de um tempo. Não existe uma data específica. Nós descobrimos que não existe uma data específica. Ou seja, todas as cartas que nós formos trabalhar, elas vão estar atualizadas. Todas elas. Salve Deus. Muito bem. O Jandir vai arrumar um emprego aqui. Pronto. Aí eu não preciso ficar aceitando o pessoal. Aqui nós temos essa carta chamada As Projeções Fluídicas. Nós vamos ler bem devagar para entender. E é uma carta que dá um começo. Não está aparecendo lá em cima. É uma carta que dá um começo sobre a alma, a nossa alma. O que vem a ser esta alma, ou o microplexo, para que a gente possa entender o que acontece conosco durante as nossas madrugadas, durante o dia, durante tudo aquilo que está cercado à nossa volta. O pessoal da evangelização já está acostumado com o termo alma, né? Muito bem acostumado. Eu peço desculpa que eu vou repetir um pouco. E é bom sempre estar repetindo para frisar, para ficar bem mais maduro na mente, né? A nossa mente ficar bem atualizada, né? Então, salve Deus. A doutrina, ela opera sobre alguns aspectos que diferem outras doutrinas. Por exemplo, a maioria das doutrinas, elas não tem uma definição do que seja alma, do que seja espírito. E geralmente se confunde. Geralmente, para a maioria dessas doutrinas, é a mesma coisa. Não há uma diferenciação. Isso ocorreu com a nossa mãe no começo também, porque ela era católica, né? Não havia uma diferenciação entre essas duas condições, que é o microplexo e que é o macroplexo. Seja o perispírito, né? E seja a alma, que seria o microplexo. Então, com o tempo, com os estudos das cartas, com os áudios, nós fomos aprendendo junto com ela a separar o que é alma, o que é espírito e o que é corpo físico. Então, nós fomos separando vagarosamente esses 3 reinos da natureza humana, né? Da natureza terrena não, da natureza humana. Ou seja, não são os 3 reinos da natureza física. Então, nós temos que diferenciar. E nós descobrimos que ela começa a ensinar desde o pajezinho. A primeira coisa que se ensina lá no grupo de pajé é que nós temos 3 reinos da natureza humana. Ou seja, se nós formos na linguagem comum, é corpo, alma e espírito. Ou seja, nós temos esses 3 reinos da natureza.
Se nós formos partir para um linguajar mais específico da doutrina do amanhecer, é corpo físico ou plexo físico, microplexo ou psique ou alma, né? E macroplexo, que é o perispírito. Nós não devemos nunca confundir esses três. Nós aprendemos que a alma, ela é a ponte, é que vai mediar os dois reinos da natureza humana, ou seja, do macroplexo e do plexo físico. Então, esta alma é que nós temos que educar. É esta alma que o Preto Velho educa. É ele que é o grande psicólogo, ele que vai trabalhar a nossa alma. Porque o que sobra depois do desencarne é a alma e o perispírito. Os dois se fundem. A alma se funde ao perispírito. Enquanto existir a alma, existe o sujeito. Porque é o sujeito que dá um nome. Então, se eu tenho aqui, do meu lado, Jurandir aqui, ele desencarna, ele continua sendo Jurandir. Não é porque perdeu o corpo físico dele que ele deixa de ser Jurandir. Então, é essa alma que dá este nome a este ser. E nós não sabíamos até alguns anos atrás que a alma também, ela deixa de existir. Que nós ganhamos, embora está escrito lá nos fascículos, nos primeiros fascículos da instrução, nós ganhamos uma alma junto com o nosso corpo físico. E ela vem totalmente desprogramada, totalmente límpida. E ela começa a pegar coisas da própria Terra, ou seja, aquilo que o próprio planeta pode me fornecer em termos de psique, ou em termos de alma. Então, eu vou programando a minha alma de acordo com o período encarnatório. De acordo com o período encarnatório. O que vem a ser isso? Eu me chamo João, eu sou negro, é um exemplo, né? Eu me chamo João, eu sou negro, eu fui escravo, né? Então, quando eu desencarno e eu ainda tenho essas características, é porque a minha alma ainda está ativa. Ou seja, ela continua ativa. E isso ocorre com todo e qualquer sofredor. Todo e qualquer sofredor. Ele tem uma alma, como nós temos. Quando nós partimos para o Preto Velho, para a princesa, para o ministro, aí eles já não têm mais alma. Eles têm o espírito, às vezes o espírito puro, pode ter o perispírito, depende da evolução, e se for mais evoluído, eles têm somente o espírito. Nem o corpo perispiritual eles têm mais. São só luz. Aí já não existe nome. Então o que acontece? Eles assumem um nome que nós chamamos de roupagem. Ele vai fabricar uma roupagem, baseado naquilo que já foi um dia. E na nossa doutrina, como o sincretismo ele é africano, ele desce, esse termo é muito válido, né? Ele desce das alturas como um ser luz, plasma um corpo astral, esse corpo passa a ter nome. Então esse nome é mais ou menos fictício. Então eu tenho ali, por exemplo, eu tenho um raio de João de Enoque, é só um exemplo, um Preto Velho de hierarquia. Ele já é um luminoso, então ele emana raios. Então o que acontece com esses raios? Tem muita gente conectada aqui dentro, gente. Não sei se está usando a internet aí, aqui embaixo. Aí fica instável aqui. O que acontece com esses raios? Esses raios vão assumir o mesmo nome. Ou seja, eu posso ter quantos João de Enoque incorporados ao mesmo tempo, com uma só origem. Em cada local que ele está incorporado, ele formou um corpo astral. Ou seja, nós não entendíamos dessa forma. Nós não tínhamos essa compreensão que poderia acontecer isso. Então, para nós, seria só o espírito em si. Nós misturávamos ainda essa condição.
Então, quando o espírito ele é luminoso, você tirou o som aqui? Então, quando o espírito ele é luminoso, ele pode emanar, ele pode iluminar, e dessa iluminação ele pode construir corpos. Nós temos um áudio de nossa mãe que ele é muito interessante e exemplifica muito bem isso. Ela estava observando os tronos e cada médium que ia passando, ela perguntava quem estava incorporado. Aí falava, vovô fulano de tal. E ela falava assim, eu vi pai João de Enoque incorporado. Quem estava incorporado? Passava uma mulher, preta velha fulano de tal. Eu vi pai João de Enoque. Ou seja, é apenas a roupagem que aquele espírito assumiu, já que não tem uma identificação sexual, quando é luminoso. Enquanto ele é iluminado, ele conserva as suas características homem e mulher. Salve Deus. Esse é um adendo para que a gente possa entrar nessas cartas. Quando nós falamos de projeção fluídica, o que acontece? Nós comemos, nós almoçamos, nós jantamos, nós tomamos café da manhã, né? E esse alimento vai se transformar em energia para o nosso organismo. E o excesso dessa energia, ele começa a ser expelido pelos nossos poros, pelos nossos orifícios. Isso que se perde, nós chamamos de magneto. E é desse magneto que nós fazemos a nossa prática mediúnica. Então, o que acontece nesse momento? Esse magneto é fortemente influenciado pela minha alma. Ou seja, se a minha alma é construtiva, se a minha alma é madura, eu consigo fazer com que esse magneto seja produtivo, em termos sempre elevados. Agora, se eu sou uma pessoa amedrontada, se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa que acredita mais em um sofredor do que na própria espiritualidade, eu passo a gerar um campo magnético que vai atrair esses espíritos. Então, aquilo que eu sou é aquilo que eu atraio. Isso vale para a nossa psique também. Porque a psique é que vai fazer, é a nossa alma que vai fazer. Se a minha alma gera energia negativa, o meu magneto vai ser negativo. E quem vai se alimentar de magneto negativo? Somente o sofredor. Se a minha alma é positiva, eu começo a gerar um magneto positivo. Então a espiritualidade pode colher ele para curar o sofredor. Então nós temos dois aspectos. Ou nós poluímos mais o sofredor, ou nós curamos esse sofredor. Quanto mais sublime esse magneto, melhor para ser manipulado. Por isso que nós chamamos fluido. Ele tem que ser fluídico. Ele tem que ser quase líquido. Ele não pode ser denso, duro. Ou nós não conseguimos manipular. Então, daí vem essa questão fluídica que nós chamamos aqui no texto. A alma tem uma característica muito interessante. Ela faz o transporte do fluido. É ela que faz o transporte do fluido. O espírito, como o próprio nome diz, ele está encarnado. Ele não se desloca do nosso plexo físico. Ele está aprisionado. Então nós vamos ver aí, todos aqui são centuriões, nós aprendemos lá que tem uma centelha, né, que funde nosso espírito na matéria. Ou seja, ela não se desfaz. Essa centelha, que é chamada de charme, ela mantém esse espírito preso na matéria. Diferentemente de um clarividente, ele pode projetar o seu espírito. Ele consegue projetar o seu espírito. Mas aí ele não tem a administração do seu corpo. Então, o que acontecia? O que acontecia com a nossa mãe?
A nossa mãe, ela projetava, eles tiraram a imagem, ela projetava o espírito e parecia estar morta. Nem o médico conseguia com muita facilidade saber que ela estava viva, como se o corpo estivesse morto. E no começo ela sofreu muito com isso, porque eles queimavam, eles colocavam espinho debaixo das unhas, né? Eles pingavam vela dentro do olho. Então, e não havia movimento algum. Mas acontecia, né? As pessoas deixavam. Deixava. Então, para provar que, não, se ela está realmente, aqui ela pode acordar. E nem com espelho conseguia. Então, dois espíritos, duas mulheres, dois espíritos femininos ficaram responsáveis por nossa mãe quando ela estava fora. Eles assumiam a matéria, para que aquela matéria não morresse. Chamavam-se Marta e Efigênia. Se vocês forem na SEU e pesquisar por Marta e Efigênia, vocês vão encontrar algumas passagens dessas duas, principalmente na UESB. Então, quando ela estava ali debaixo do pé de piqui, ela se ausentava, né? E se alguém tocasse, estava morta. Estava gelada, estava toda morta, e a respiração no mínimo possível. E quem dava manutenção no corpo físico dela era Marta ou era Efigênia. Como ficava o corpo da Marta e Efigênia? Não, eles espíritos, né? Sim, não é. Não ficava, não tinha corpo. Elas comunicavam? Não, é só para manutenção. Elas mantinham. Não, é para realmente não morrer. Realmente dar a manutenção da respiração mínima possível. Ok? Como é que você falou? Qual que é a dor? Elas não tinham corpo. Era só espírito. Não era encarnado. Não era encarnado. Ela assumia o corpo. Ela assumia o corpo da nossa mãe. Elas No meio da conversa, eu incorporavam. achei que era dois componentes da UESB. Não. Eram dois espíritos, né, femininos, que assumia a condição da nossa mãe. Aquela doença que a pessoa parece na morte, como aconteceu com um ator que foi enterrado um tempo atrás. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver. Catalepsia. Só que a catalepsia, ela dura pouco tempo. Às vezes ela ficava nesse estado aí por 3 dias. Essa pessoa que tem catalepsia, também o espírito dele sabe. Não é? Não sei te dizer. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fazemos todos os dias as nossas projeções fluídicas. E nós não temos a noção de onde nós vamos, o que nós fazemos, né? O que nós praticamos fora da matéria. Então, nós temos que saber, em primeiro lugar, que nós transportamos um fluido magnético. Se esse fluido magnético for curador, ele vai curar o corpo etérico ou o corpo astral de um sofredor. Ele vai possibilitar essa cura. Tanto é que toda a doutrina que nós fazemos, na madrugada, nós temos que complementar. Todo mundo sabe disso, né? Nós vamos para a mesa evangélica, fazemos a elevação de um espírito. Na madrugada, o médium de incorporação, que é o Apará, e o doutrinador, eles vão complementar essa doutrina. Eles vão concluir essa doutrina. Você me deixa um... Viu? Por quê? Eu queria saber onde eu vou e o que eu fiz, né? Nós vamos chegar mais ou menos. Nós vamos chegar mais ou menos. Quando é um cavaleiro, por isso que eu falei para vocês entrar em sintonia com o cavaleiro e com a guia missionária, né? Quando é um cavaleiro e a guia missionária, eles conseguem fazer com que a gente projete, com que nós passamos a existir. Então, geralmente, eu vou ter a mesma aparência que eu tenho aparência no físico. Geralmente, isso não é comum, tá? Eles podem projetar outras aparências de acordo com a necessidade. Não sou eu que controlo isso.
Então, se eu doutrinei o espírito ali da década de 1800, eu tenho que me apresentar naquele momento com essa vestimenta, com tudo isso. Aí é onde as pessoas nos relatam, falam assim, eu tive um sonho, né, que geralmente uma mulher que tinha um vestido longo, que estava no meio de uma festa, alguma coisa assim. Ou seja, é uma projeção fluídica que a guia missionária ou o cavaleiro fez com que existisse um corpo para que a alma pudesse conduzi-lo. Ou seja, conduzir o fluido magnético, para que pudesse haver a cura. Da mesma forma, quando nós vamos em uma caverna, nós vamos buscar um ser inferior, ele passou em algum trabalho aqui, e ele está ainda consciente, embora ele possa ter a aparência de algum bicho, ele ainda está consciente, nós nos projetamos da mesma forma. Nós temos que nos camuflar dentro do mesmo princípio. É por isso que geralmente nós não trazemos muita coisa para cá. Ou a mente começa a ficar meio pirada, né? Se nós fazemos mais resgates de sofredor nas cavernas, nos umbrais, ou algum lugar assim, são lugares que poderia perturbar nossa mente física. E aconteceria a loucura. A pessoa começa a entrar num processo primário de esquizofrenia, começa a ver coisas, né? E entra num quadro e não sai mais daquilo. Fica muito difícil. Então, é a própria proteção que nós temos. Se você se dispõe, né, as nossas crianças hoje já estão programadas para isso. Tem muito desenho animado, com seres aí de todas as formas que você puder imaginar. Então, eles são conduzidos e eles participam da briga, da luta, de um monte de situação, para que aquele mundo não seja tão estranho para eles. Então, eles levam o seu fluido magnético e processam também as curas ou os resgates. Um dos dois acontece. O que seria o resgate para nós? Eu desço em um umbral, ele é denso, ele é pesado. O que eu estou levando? Um fluido magnético sublime. Fluido. É a mesma coisa eu pegar um turrão de terra e começar a molhar ele. Ele começa a virar lama, não é? Ou seja, ele deixa de ser denso e começa a ser fluídico também. Então, eu consigo limpar aquele espírito. Naquele momento, eu consigo limpar aquele espírito. Enquanto ele estava duro, denso, como se fosse uma pedra, eu não conseguiria fazer nada com ele. A partir do momento que eu jogo um fluido nele, ele começa a ficar mais sublime e eu consigo fazer meu trabalho e resgatar esse espírito. Mas e aí, como é que faz? Sou eu? É o cavaleiro que faz que é a guia missionária que faz? É um conjunto. Porque o cavaleiro e a guia missionária, ele não tem fluido magnético. Eles não dispõem de fluido magnético. O fluido magnético que eles utilizam, qualquer entidade que ele vai utilizar, é do médium. Ou de um reservatório universal. São esses dois aspectos. Quando nós fazemos um trabalho ali, um trabalho de estrela, por exemplo, e sobrou muito fluido, ele vai para um reservatório universal. Então, quando um cavaleiro precisa, ele pode usar, dentro da necessidade, sem a presença do portador, que seria um encarnado. Então, isso é para ficar mais ou menos, isso é um assunto que durou várias evangelizações, estou resumindo, né? Para que a gente possa dar prosseguimento na carta. Nós nem começamos a carta ainda. Para começar a carta, nós temos que identificar o que é o plexo físico, o que envolve o plexo físico. Porque muita gente mistura a psique, que é a alma, com a parte física. Mistura muito. Na
Na parte física, nós só temos duas leis. Estou repetindo para vocês, que já tiveram várias evangelizações, né? Nós temos duas leis físicas. Somente essas duas leis físicas. Nós não trabalhamos com outras leis físicas. Viu? Primeira lei, sobrevivência. Segunda lei, perpetuação da espécie. Se eu conhecer essas duas leis, já é meio caminho andado. Tudo que tiver relacionado à sobrevivência é físico, é uma lei física. Tudo que tiver relacionado à perpetuação da espécie é uma lei física. Tudo que vocês puderem me apresentar aqui agora, nesse momento, eu posso enquadrar dentro de uma das duas leis. É o namorado, é a namorada, é a necessidade de ter um companheiro, uma companheira, de ter filhos. Né? Ninguém fica sem alimentar, todos vão trabalhar para isso. Então, isso faz parte de um conjunto. Então, essas duas leis, elas têm que estar maduras na nossa mente. Viu? Está acabando. Então, o que acontece? E como eu identifico o microplexo? Como identificar a alma? Como trabalha a psique? Ela trabalha em 3 aspectos diferentes. Emoções, prazeres e sentimentos. Olha que interessante. Se uma lei física me fez ter emoções, ela dominou a alma. E essa alma dominada, ela pode dominar outro físico dentro da mesma condição. Ou seja, ela sempre vai ser uma ponte. De mim para a minha esposa, como exemplo. De mim para com o Jurandir, que está aqui ao meu lado, por exemplo. Eu posso fazer um negócio com ele. Está dentro da lei da sobrevivência. Estou fazendo negócio para ganhar dinheiro, porque eu preciso de dinheiro para comer. De dinheiro para comprar coisas para mim, para ter alguma coisa. Então, eu posso ter 2 aspectos dentro da minha alma. Porque quem vai fazer todo esse trâmite é a alma, não é o corpo físico. Esse trâmite, quanto que eu vou ganhar? Né? Eu vou passar para trás, eu vou mentir para ele? Faz parte de quê? De emoções, de prazer ou de sentimentos? Faz parte de um dos 3. Então, a alma está manipulando ali. A partir desse momento que ela está manipulando, ela invade a minha parte física e os meus sensores vão ser utilizados por ela. Somente por ela. Então, quando eu faço um negócio com ele, eu posso passar a perna nele. É o hábito que nós falamos, que a maioria tem. Eu posso roubar dele. Ah, isso aqui custou R$200, eu te vendo por 180, eu estou precisando de dinheiro. Na verdade, custou 10. Né? Isso é comum acontecer. Isso não vem do animal, isso vem da psique, isso vem da alma. Então, quando nós sentamos no trono, o preto velho ele tem que saber 2 coisas interessantes, que ele não tem olho, ele não vai enxergar nada no físico, ele não vai escutar nada do físico, como nós já apresentamos aqui. Então, ele precisa saber que idade aquele corpo físico tem, né? E o nome daquele corpo físico que está se apresentando naquele momento. Porque espiritualmente ali tem um espírito velho. Pode ter uma criancinha de 2 anos, 1 ano, 6 meses, 0 meses, ele vai ver o espírito velho. Mas ele não consegue perceber a psique. Por quê? Porque a psique pode estar atrofiada. Eu posso ter um corpo físico de 30 com a minha psique atrofiada. Então, ele precisa de referências físicas para trabalhar a minha psique, trabalhar a minha alma. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma inversão de valores que até então eu não tinha. Eu venho aqui por causa, geralmente, de uma das 2 leis. Tem gente que vem aqui para arrumar marido, para arrumar mulher. Tem gente que vem aqui porque está precisando trocar de carro, né? Está passando fome, passando necessidade.
Então, ele vem aqui consultar uma entidade e você consegue identificar se ele veio fisicamente ou veio atuado pela psique. Como assim atuado pela psique? Se é um obsessor, se é um sofredor, ele ainda tem alma. Se ele está atuando naquele corpo físico, ele tem os seus prazeres, as suas emoções, seus sentimentos. Ele só não tem o corpo físico. Então, quando ele atua, ele quer utilizar o corpo físico para um desses dois benefícios. Ou seja, ele pode ter desencarnado, assassinado por causa de uma mulher. Ele se enquadra em qual lei? Na segunda lei física. Então, ele vai atuar dentro da segunda lei física. Ele se enquadra, ele foi assassinado por causa de um negócio. Ele vai se enquadrar onde? Na primeira lei física. Então, depende da forma que o espírito chega, nós identificamos o que aconteceu com esse espírito, como ele se desviou do caminho. É isso que nós começamos a perceber que a nossa mãe queria transmitir para nós. E ficava assim, e nós não conseguimos ler, não conseguimos aprofundar em nada disso. E acabávamos nos perdendo em nós mesmos. Salve Deus, todo mundo tranquilo aí? Tem gente com sono? Ainda não, né? Salve Deus. Mas aonde é possível a alma morrer? Ela morre. Mesmo pessoa não viva? Não morre. Fizeram uma pergunta aqui, pediu que eu respondesse, né? Perguntar se é possível a alma morrer enquanto se está ainda encarnado. Eu disse que não. Tá? Não é possível. A alma vai morrer realmente quando vem o sono cultural. Aí o sono cultural anula aquela alma. Ela deixa de existir ali naquele momento. Ou seja, eu posso estar do outro lado e continuar sendo o Nicéias. Enquanto eu continuar sendo o Nicéias, eu estou me identificando com o físico. Eu sou um sofredor. A partir do momento que eu passo para uma origem, esses nomes não me interessam mais. Eu vou viver no mundo espiritual. Eu não preciso mais dessa alma. É o caso da maioria dos pretos velhos. Da grande maioria. Não precisa mais. Como que ela fica atrofiada? A alma não se atrofia. Se for que fica atrofiada, que às vezes está atrofiada. Psique fica atrofiada. A psique. Mas a psique não é alma? Falando como atrofiada. No momento Você eu falei. falou atrofiada, ele não falou? Falou. Eu falei que não foi o corpo físico, não? Não, só falou Tá. psique. Ele se torna um sofredor. Ah, tá. Ele se torna um elite, um obsessor. Nesse caso. Automaticamente ele atrofia. Não, mas é no caso da pessoa viva, não. Não, Desencarnado. é o desencarnado. Desencarnado. Falando O desencarnado. Bezerra de Menezes ainda tem alma até hoje. Não, É um espírito luminoso, né? não precisa ter, mas ele precisa ter uma identidade para que a gente possa conhecê-lo. Tanto é que ele pode estar incorporado aqui fazendo a cura e pode estar incorporado em um tempo kardecista. Deixa a internet voltar aqui. Ele pode estar incorporado aqui fazendo a cura e pode estar incorporado no centro kardecista fazendo uma psicografia. Então, esse é um ser luminoso. Ele não é mais iluminado. Então, ele consegue se projetar quantas vezes for necessário. A referência sempre vai ser Bezerra de Menezes. Sempre vai ser Bezerra de Menezes. Que é mais fácil, né? Para nós, né? Para nós é mais fácil. É uma forma da gente interagir com o espírito. Quando ele fala assim, vovó Maria Conga de Aruanda, na forma de eu interagir com esse espírito. A origem dele, eu sei qual que é a origem, né? Aruanda. Agora, Aruanda é o foco de luz, de onde ela está vindo. Ela faz parte daquele manancial de luzes. Então, ela sai só um raio dali e é a vovó Maria Conga de Aruanda. Eu posso ter outros milhares com o mesmo nome. Não interessa quantos. O Bezerra de Menezes ainda está incorporado aqui? Incorpora como médium de cura. Pois é, mas não, que um tempo atrás, aí tem até algum tempo, ele falou que ele não estava mais
Não existe. Tinha parte, é luminoso agora, né? Nos tempos evangélicos ainda continua. Né? Mas é muito interessante essa questão sua aí. Ele é um luminoso e continua ainda incorporando, mas ele incorpora por missão. Aí já é uma missão. Ele assumiu aquela missão, né? Então ele vai. Pra cá, ele não Às vezes pode acontecer. Vir para cá. Pode acontecer. Em muitos tempos acontece. Bom, então vamos partir para a carta. Aí ficou faltando o espírito. Como é que eu identifico quando é o espírito? Quando esses três reinos da natureza. Eu falei corpo físico, são duas identificações. O microplexo são 3 identificações. E o macroplexo é uma identificação. Chama-se amor incondicional. Essa é a forma de eu identificar a parte espiritual. Porque ela pode ter amor incondicional ou não. Se já tiver amor incondicional, sem limites, sem fronteiras, aí ele já é um espírito evoluído. Não interessa se ele tem corpo físico, se ele tem alma, ele é o espírito evoluído. Então, como a alma é a ponte, nós estamos no físico, né? Eu tenho aqui o Goiandi, eu estou vendo o Goiandi no físico. Eu quero transmitir alguma coisa para o Goiandi. Aí eu posso escolher, eu vou transmitir através do meu conhecimento. Seria aquilo que eu aprendi na escola, aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a sociedade, ou seja, é com a minha alma. Ou eu vou transmitir ele através de uma questão através do espírito. Se for através do espírito, eu não tenho que achar defeito nenhum no Goiandi. É zero. Eu não posso julgá-lo, eu não posso pontuar se ele está certo, se ele está errado. O que eu tenho que transmitir para ele tem que ser autêntico, incondicionalmente. Eu não tenho que observar os defeitos, as qualidades dele, porque. Ou seja, aí eu estou transmitindo algo do céu. Porque o preto velho está ali como espírito e está usando a roupagem, não tem alma, não é isso? Então ele não está preocupado se quem está sentado ao lado é um assassino, se é uma prostituta, o que for, ou se é um santo, se é um homem bom ou um homem ruim, é incondicional. Ele vai transmitir do céu, ou seja, é um espírito luminoso. Ele já atua como um espírito luminoso. Enquanto nós ainda estivermos pontuando, o Jurandir é isso, o Goiandi é aquilo, o fulano é desse jeito, o ciclano é custoso. Ou seja, eu estou pontuando. E para pontuar, eu tenho que julgar. Aquilo que eu aprendi, que a minha alma aprendeu que é certo e que é errado. Não foi o espírito. Então, quando eu pontuo, eu consigo ainda transmitir conhecimento. Eu posso até escrever uma carta bonita, linda, maravilhosa, mas vazia de amor. É conhecimento. Enquanto que o Chico Xavier, na sua individualidade, quer dizer, sem a alma, ele conseguia captar a alma de qualquer um e transmitir com amor. Mesmo para o assassino daquele espírito. Ou seja, incondicionalmente. Então, nós temos alguns períodos dentro do templo que nós teríamos que estar na individualidade. Infelizmente, para alguns médios, ainda não estão. Infelizmente. Porque se eu for para um trono, estou usando muito a palavra trono hoje, né? Domingo passado foi os aparás, né? Quinta-feira passada. Doutrinador é Pará. Se eu for para os tronos e eu começar a julgar o paciente que está sentado ali, eu perdi minha individualidade. Eu estou usando conhecimento físico. Poxa, mas esse cara matou 30 pessoas e está aqui sentado pedindo ajuda. Ou seja, a minha parte psique. Se eu tiver na individualidade, eu não tenho que preocupar com isso. Isso é um problema da polícia, é um problema do juiz, é um problema de qualquer pessoa. É assim que funciona. Então, nós não entendíamos a nossa mãe quando ela
colocava ao lado dela um assassino de 30 pessoas. Né? O pai Santa Branco fala, vai lá na Papuda, que é um presídio em Brasília, né, uma penitenciária, e resgata meu filho lá. Meu filho está preso. Ele é assassino de 30 e poucas pessoas. Olha só a diferença. E hoje um grande mestre, solto, livre. Por quê? Alguma coisa ele conseguiu. Vai pagar por isso? Não sei se era a missão dele. Por que eu estou falando assim que eu não sei? Porque eu não posso julgá-lo. Porque se eu for pontuar, eu não estou na individualidade. Olha como é que a coisa é interessante. Então, quando ela fala aqui, vamos lá na carta agora, meu filho Jaguar, salve Deus. Vou começar, tá, gente? O desenvolvimento opera-se em 3 fases segundo a desligação e divisão. O terceiro desaparece e está sempre a vaguear. Sua sintonia é imprevista, obedecendo sempre os instintos dos outros plexos, buscando sempre seu mundo transcendental. O homem conhece os mundos pela força dos seus contatos, em reencontros transcendentais do seu microplexo, microcosmo ou microplexo. Alguém quer comentar aí, gente? Quem está com carta aí? Alguém quer interpretar aí alguma coisa? É para vocês que estão online, infelizmente, não tem como opinar. Vocês podem deixar um chat, né? Uma mensagem no chat. Eu posso responder mais tarde. Microplexo é a mesma coisa. Essa é a mesma coisa. O que acontece aqui? A minha alma, ela é livre. Muito livre. Quando o preto velho está ali nos tronos, olha que coisa mais perfeita que existe. Ele vai usar os fluidos do próprio paciente para trazer um espírito, para que o aparelho dele incorpore esse espírito. Por quê? Porque aquele espírito que está na casa do paciente está na sintonia daquele paciente. Ele consome os fluidos magnéticos daquele paciente. E quem transporta o fluido magnético? Nós falamos aqui agora há pouco, é a alma. A alma é o que? A psique. É o nosso pensar. Ele fala assim, meu filho, leva o pensamento lá na sua casa. E espera. Aí ele fala, salve Deus. Ó, que ele fala, salve Deus, a alma volta. Foi suficiente? Às vezes não foi. Aí ele vai procurar esse espírito lá no seu dormidor, ou no seu quarto, lá na sua sala, né? Ele vai procurar onde está esse espírito. Leva o seu pensamento lá no seu local de trabalho, meu filho. Aí aconteceu a incorporação, ou seja, aquele espírito estava lá. Por que ele veio? Ele veio pela sintonia dos fluidos do próprio paciente. Somente pela sintonia. Se o doutrinador, naquele momento, ele entrar no quadro do paciente e tentar ir, porque é um parente, um amigo que conhece a casa dele, ele anula o trabalho do preto velho. Olha que interessante. Como é que é? Né? Se eu tenho ali um parente, eu tenho um filho, eu estou lá atrás, eu sou o pai. O preto velho fala, meu filho, leva o seu pensamento lá na sua casa. Aí eu sou o doutrinador, né? Se eu não estiver na individualidade, eu vou levar o pensamento. Como eu fiz preparação, como eu tenho iniciação, como eu tenho um monte de coisa, eu anulo aquele trabalho. Ou seja, eu tenho que estar na individualidade. Ou eu tenho que ser sensato para falar o contrário do que a maioria fala. O que é o contrário que a maioria fala? Ela fala assim, passa ali na preta velha da Renilda, que eu vou trabalhar com ela. A maioria fala desse jeito. Você vai passar onde eu estiver. Entendeu? Porque eu sei o seu problema, eu sei o que está acontecendo. Se ele soubesse, eu tinha resolvido na casa dele. Ele precisava trazer o filho aqui. Não é verdade? Ou seja, naquele momento, ele está pontuando. Ficou
Ele sabe que ele anulou aqui. Sabe? E não tem como, não tem como fazer isso. Você sabe o que ele vai fazer mais tarde? Ele vai trabalhar com o doutrinador. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque toda vez que ele fosse trabalhar com o filho dele, ele iria interferir. Aí você vai perguntar, meu filho, tem uma coisa que eu posso fazer com você? Não, meu pai. Não, mas eu tenho uma coisa para conversar com você. Pronto. Ou ele puxa sua orelha, né? Ou ele faz o trabalho. Depende da situação. Salve Deus. Fala, Vadinho. Se juntaremos uma força para uma comunidade tolerante, mas consegue retratar essa coisa, uma diretriz para unidade assim, conforme o governo está fazendo, porque desse ponto, pedir as forças para juntar lá, quando nós falamos assim, um só pensamento, uma só vibração de amor, nós queremos colocar nossa alma na mesma sintonia umas com as outras. Na mesma sintonia. No mínimo a alma. Porque o que vocês estão fazendo aqui é utilizando a alma. É buscando conhecimento. Então a educação da alma faz com que vocês se conectem melhor com a parte espiritual. Quando for necessário. Porque você vai falar assim, pai, mas isso aqui é da minha alma, eu estou interferindo. Então você já sabe o momento que você está interferindo e o momento que você não está. Se você estiver na individualidade, está tudo perfeito. Você não julga ninguém, está tudo certo, está tudo bacana. Né? Por isso o nosso trabalho, mestres, eles são ritualísticos. Porque numa falha que eu tenho como comandante, eu estou lá dentro da cura, e passa um vizinho meu lá, eu sei que ele bate na mulher, as minhas condições vibratórias mudam. Se eu não estiver na individualidade. Se eu não estiver. Então, por eles seguir um rito, né, específico, aquele trabalho não se perde. Porque se fosse eu que ditasse o rito, eu alteraria o comportamento do trabalho. Aí o trabalho não aconteceria. Então, todos os trabalhos ritualísticos são independentes da nossa psique. Nós usamos a psique ali para ler. Somente para ler, uma parte dela. Então, quando eu estou dentro da cura, pode passar quem for. Eu estou ali como um missionário, como um mestre. Ou seja, eu vou realizar o trabalho de cura. Eu estou ali para isso. Eu não estou ali para falar, fulano está certo, fulano está errado. E se chegar um doutrinador e falar, você está fazendo errado. Salve Deus, Jesus Pai. Pronto. E vou continuar meu ritual, sem alterar nada. Porque eu não sei o que está acontecendo, mestre. Pode ser que ele foi atuado para baixar meu padrão. Quer dizer, eu tenho que ser responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. Salve Deus. A nossa alma, ela divaga. E a tia fala assim, vagueia ao longe. Ela divaga muito. Nós estamos dentro do trabalho ali, ó, e fazemos uma puxada. Você vai pensar assim, é homem ou é mulher, hein? Esse espírito. Não é verdade? Se você pensar isso, é a alma. Você está querendo saber se você vai se dirigir a um homem ou a uma mulher desencarnada. Para nós não interessa. Nós falamos espírito. Só isso. Seja bem-vindo, este ponto de socorro universal. Aí, você não está pontuando homem ou mulher. Tenha consciência que está desencarnado, que não pertence mais ao plano físico, que é somente através do amor, do perdão, que vai evoluir, que vai encontrar um mundo melhor. Ou seja, não pontuei em nenhum momento se era um homem ou uma mulher. O que é isso? Isso já é sabedoria. Isso já vem do espírito. Isso já vem de uma projeção, de uma princesa.
Porque quando eu estou ali, eu tenho a curiosidade, aí é psique. Aí é alma. Porque eu tenho o sério problema de falar assim, se for mulher, eu vou conversar como se eu estivesse conversando com a mulher. Se for homem, eu vou conversar como se estivesse conversando com um homem. E não funciona dessa forma. Nossa doutrina. Salve Deus. Essa divagação ela é muito importante para o paciente. Para o paciente. Ela é muito importante na contagem. Ela é muito importante na indução. A contagem ela tem dois aspectos muito importantes. A tia tem um áudio falando sobre a contagem, né? Ela fala assim, nós temos que buscar energias, condensá-las e depois distribuí-las. De onde está buscando energia? Meu filho, leve o seu pensamento a um saveiro no mar distante. Aonde está esse saveiro, mestres? No mar. Qual que é a energia que eu estou buscando ali? As águas de Iemanjá. Leve seu pensamento num rio caudaloso. Leve o seu pensamento às matas frondosas. O lavrador e sua choupana. Nós estamos encontrando muito médio ainda falando em sua choupana. Está buscando energia de onde? Das Campinas. Né? Aí já é distribuição. Aí já está distribuindo. Entendeu? Aí tem mestre que mistura. Não tem problema misturar. Porque às vezes ele pega a energia das matas e fala assim, leva o seu pensamento ao menor abandonado. Ele pegou aquela energia das matas e levou para lá. Isso é uma questão da própria espiritualidade em você. Seria bom que você armazenasse e depois você distribuísse. Mas não invalida se você está buscando de um lado e jogando no outro. Não invalida, de acordo com a necessidade. O importante é saber que você está buscando energia da natureza, levando para dentro do trabalho e depois você está distribuindo onde há necessidade. É isso que é importante saber. Essa sequência, ela muda muito. Porque às vezes você tem um trabalho de contagem na mente. E você faz ele o quê? Mecanicamente. O trabalho de contagem não é mecânico. Né? Quando ele é mecânico, tem a lei. Você tem que ler. É o caso aqui da estrela de sublimação. Você tem que ler. Então, ali não é mecânico. Ali é uma lei. Então, quando eu vou fazer... ali é mecânico, né? É uma lei, eu tenho que executar ela. Então, quando eu vou fazer um trabalho de contagem, vai da minha sintonia. E, às vezes, você não precisa falar nada. Você só conduz. Está tudo ali, aquele manancial de energia, você só conduz. Ou, às vezes, você busca de poucos lugares, né? Então, é importante essa divagação. Na indução, você não faz uma invocação, que o médium aproveita da situação, né? Não é para o médium, mas ele aproveita da situação. Leva seu pensamento no seu lar, no seu local de trabalho, nas suas repartições. Assim vai. E pode aproveitar? Pode. O médium está aproveitando, né? Não tem problema não, né? A gente está seguindo com Mas é o paciente, seria o paciente, né? Mas tudo bem. Aí o pessoal fica correndo atrás de indução, né? E não é indução, gente. Nosso trabalho termina na junção. Depois da indução, são bônus que nós temos. É porque eu tive muito bônus, a tia tinha muito bônus. Depois de ter muitos bônus, ela começou a trazer trabalhos. Mas só um instantinho, tá? Todo templo termina na junção. Você pode ir para um socorro aí, se tiver médico suficiente, ele termina na junção. É o suficiente para a cura desobsessiva. O resto já é outra coisa. Precisa da indução, por causa da estrela, e assim sucessivamente. Entra. Tudo que entra no reino central, né? Entra os cavaleiros, ele faz. Salve Deus, né? Info.
Eu gostaria de saber por que o dia dos trabalhos, por exemplo, desde aquele mês que cheguei aqui, e quando chega aquele trabalho de indução, as pessoas, todo mundo quer ir para lá. Eu fico me perguntando por quê. Eu estou há mais de um ano e eu ainda não tive a oportunidade de tomar. De participar, né? Porque quando eu chego lá, eu estava comprando. É. Eu queria saber o porquê. Você sabe, isso aí é um erro do médium paciente. Infelizmente, eu estou falando aqui dentro de um grupo, né? O médium que está formando fila para ir para a indução é o médium paciente. Ele não é médium. Porque se ele fosse médium, ele compreenderia, principalmente o doutrinador, né? O papai não precisa. Compreenderia que a junção tem um poder melhor do que a indução. Sabiam disso? Porque você pode ter um elítrio que está gerando uma corrente negativa em você. Lá você não vai fazer nada com esse elítrio. Ele vai continuar fazendo o seu papel dentro de você. Ele está atrapalhando a sua vida, ele está atrapalhando a sua caminhada, atrapalhando tudo. Ou seja, e você corre para a indução e toma a oportunidade de outros. Sendo que você poderia estar na junção lá e libertando o seu elítrio e pronto, você iria para a indução como médium. Somente como médium, não como paciente. Na hora que o comandante fala assim, vamos participar aqui, só está faltando um. Você está passando, então vamos lá. Né? Não, tem pessoas, eu vou ser meio pejorativo aqui, viu, turma? Tem pessoas que estão ali na porta da indução, cheio de doutrinador. E a junção está vazia. Salve Deus, meu, vou dar uma mãozinha ali na junção. Não, eu vim para fazer o trabalho de indução. Eu vim nessa sintonia. Eu vim nessa sintonia hoje. Olha o engano dele, né? Às vezes ele está lá assim, todo satisfeito, né? Não vai embora. Ele vai embora com esse ali para casa. Do meu jeito. Desculpa a minha intransigência. Mas essas explicações, esses ensinamentos, é da evangelização. esses conhecimentos, não vem um pouco tarde? Não, não veio não. Já tem 60 anos a doutrina ou mais. Mas foi, Agora que nós estamos sendo esclarecidos. mas foi bem ensinado, porque o médium não prestou atenção. No templo mãe, época de tia, Nestor, o médium faz a preparação e senta no banco, na lateral, aguardando o trabalho de indução, que vai acontecer possivelmente 2 horas depois. Ou mais da abertura do trabalho. Ele fica sentado lá, aguardando para ele participar do trabalho de indução, respondendo a sua pergunta. Tanto que o trabalho de indução é procurado pelos médicos. Por quê? Porque diz que ali cuida das vidas materiais dos pacientes. Então, o médico faz questão de estar ali, porque ele entende que vai melhorar a dele também. E às vezes o preto velho, o médio a parar, engana também, né? Se ele for para o trono, o preto velho resolve o problema dele. Não precisa ele ir para a indução. Se ele for um missionário mesmo, ele fala assim, eu estou a serviço. Está precisando de mim? Salve Deus, estou indo. Pronto, é só isso. Não preocupa com nada, não. Ninguém é desassistido. Nós somos filhos do mesmo pai. E é um pai, é uma mãe. E pai e mãe vai deixar seu filho com problema. A não ser que ele gasta tudo, né? Tem gente que vai para a indução gastar, porque está com o bolso cheio. É engraçado essa questão de bolso, né? Eu fiquei sabendo um pouco tempo atrás quantos donos ganhavam instrutor. Eu nunca procurei saber, mas o cara me falou, eu fiquei tão chateado de saber. Sabe? Eu não queria, eu estava tão feliz sem saber. Sem saber, né? Aí o cara falou, perdeu a graça, perdeu o encanto. Sabe? Eu sei quantos donos um instrutor ganha, mas eu não estava interessado nisso. Entendeu? Você não queria nem saber, né? Pouco tempo a pessoa falou, você sabe. Aí perdeu o encanto. Eu vim porque eu gosto, eu venho porque eu gosto, porque eu acho que é o meu lugar. Mas o cara me arrebentou no meio. Mas nem brincou. Acabou com essa graça, né? Hã? Acabou com essa graça. Ó, o instrutor ganha tantos pontos. Eu falei, pô, tá com uma bacana. Ainda bem que você não falou. Fiquei chateado. Ainda bem que você não falou a quantidade. Não, vou falar. Salve Deus. O Goiandi está falando aqui que ele ficou decepcionado, né? Que estava trabalhando tão feliz. Não pela quantidade, bom. Ele estava trabalhando tão feliz sem saber quantos bônus ganha o instrutor. E quando falaram para ele,
Aí ele ficou chateado, porque Não era interessante. não era interessante mais para ele. Quer dizer, Sabia que eu ganhava. muitos bônus, né? E você, na sua mente, você vai falar assim, estou trabalhando para receber, né? Aí começa a mudar. Essa já quanto água. Ixi, fica tudo doido, né? Pensando nisso, sem querer, automaticamente. Perde a coisa. Podemos continuar aí, mestres? Online, né? A possibilidade de um conhecimento místico da justa aspiração, direito legítimo, necessidade, reencontro, penetra e desabrocha os anseios de sua alma. Ficou faltando, estou me cobrando aqui, ficou faltando uma parte lá em cima. Até algum tempo, nossa mãe não tinha ainda os trabalhos específicos. O primeiro trabalho que surgiu foi o Rand, depois veio a cura, né? Tem gente que pensa que é o contrário. E assim foi. Porque nós tínhamos já os cavaleiros das lanças. Nós não tínhamos as outras entidades prontas ainda. Então já se fazia alguns trabalhos na força do Reino Central. É o caso do Rand, né? Então chamava-se Rand de cura. Depois ficou só Rand mesmo, depois que a cura foi implantada. Pouco tempo depois, muito curtinho, né? Aí ficou o trabalho de Rand de cura. Até então, era o Rand. Como é que não entra naquela contar? Hã? Como é que não entra naquela contar? Ele foi o primeiro. Não entra. Depois que lançou a lei da cura, acabou. Né? Aí já veio mais possibilidades. Lá em cima, fala sobre o transcendente. Que é algo assim, mestres, que é só nossa alma para buscar o transcendente. É só nossa alma. A nossa alma vai atuar nas leis físicas para que o transcendente se torne possível. Para que os reencontros se tornem possíveis. Então, se a minha alma está poluída nos vícios sexuais, né? Eu estou ferindo a segunda lei. Então, o que acontece? Eu tenho esta condição, não é só para apropriação, e nem para um prazer esporádico, ou um prazer mensal, semanal, alguma coisa. Eu tenho como necessidade diária, né? Aquilo ali, aquela coisa viciante. Eu preciso daquilo. Então, o que acontece? O meu plexo físico começa a irradiar, a emanar fluidos, que vai fazer com que um espírito transcendental me encontre. Por causa do vício. Da mesma forma, se eu começo a atuar na primeira lei. Da mesma forma. E os meus pensamentos fazem com que esse espírito me encontre. Aí eu vou ter um quadro obsessivo. Eu não vou ter o obsessor atuando em mim. Obsessor para a doutrina é coisa muito séria. Não é um sofredor qualquer. Né? As pessoas utilizam, às vezes, muito errada a palavra. Nossa mãe deixa muito claro. Obsessor é que passa na estrela candente, é que passa no plano milenar. E são obsessores. São seres inteligentes. Né? Então, o médium, falar que o médium tem um obsessor desse é muito sério. Nós temos um cobrador. Ele nos localiza pela necessidade de cobrança. Agora, atuar em nós para que haja uma destruição nossa, aí já é outra conversa. Deus, nós temos um áudio que eu coloquei no acervo hoje, ontem, nessa madrugada, eu coloquei no acervo. Um áudio, uma entrevista que ela fala que justamente sobre essa questão do obsessor. Tá?
Por isso que eu estou com a mente limpa aqui, falando sobre isso. Então, a questão do obsessor mesmo é muito raro. O médium, nós abrimos um trabalho ali, passar um obsessor é uma coisa muito rara acontecer. Porque o obsessor já vem com o intuito já, né, definido, e ele vai atuar ali definido. E tirar aquele obsessor não é fácil. No caso de um exorcismo na igreja católica, é um obsessor? Não, não é obsessor. Só cobrador mesmo. Obsessor, para vocês terem uma ideia, obsessor é aquele que toma conta. Aquele que quer jogar a pessoa no fogo, aquele que quer suicidar, aquele que, ou seja, ele entra num quadro obsessivo, né? Ele quer destruir a sua vida, a vida daquele ser. Ele quer deixar, ou fazer ele sofrer indefinidamente. Tá? Quem sabe esquizofrenia e tem um obsessor, nome assim, fica todo, né? Não, geralmente é só um elítrio. A esquizofrenia, geralmente é um elítrio. Tá? É cobrança, não é? É cobrança. Pode ser, esse cobrador pode ser externo também, gera a esquizofrenia. Tá? Mas é mais comum ser o elítrio. Esse um vai estar transcendente, e aí fica atuando. Isso daí já seria tipo um karma, Não. ou é uma falha? Na doutrina, ela fala assim, um quadro obsessivo na doutrina é muito difícil. Ela não fala que é impossível, não. Porque só se o médium não fizer por onde. Quantos trabalhos existem aí para passar o obsessor? Por engano, passa um obsessor, né? Trabalhos de prisão, passa um obsessor, que pode ser confundido com um cobrador. Se for um cobrador, ele não precisa ficar preso na rede magnética. Bom, a internet caiu aqui, acabou de voltar de novo. Você ia fazer uma pergunta? Em relação, só para dar você que foi comentado um tempo atrás, em relação ao determinado lugar que a gente vai, às vezes não vai porque tem medo de buscar um possível cobrador. Por exemplo, na Grécia, vai que eu tenho um cobrador lá. Se eu nunca for lá, eu não busco. Ou vem do mesmo jeito. Vem do meu jeito. Vem do meu jeito. Não é por aí. Não funciona dessa forma. Quando nós falamos na... É coisa do médium, né? Isso é mito. É coisa do médium. O médium é criativo. E se ele acredita, acontece. Ele vai de encontro, porque ele vai buscar, né? Às vezes o espírito nem está nessa sintonia, não existe isso. Ele iria passar dentro do trabalho aqui, mas ele foi lá e a crença dele faz com que ele puxe aquele espírito. Às vezes busca até antes da hora. Antes do momento certo. Ele mesmo se complica. Nesse ponto. César, Esse nós chamamos a... se ele for lá, não está no lugar. De qualquer forma, ele vai encontrar ele. De qualquer forma. Então, o médium, ele tem que saber que ele tem que ter a fé em Pai Seta Branca, em Mãe Ara, as suas entidades. Não é no sofredor, gente. Mas você também não vai lá no lugar. Né? Você está achando que você vai lá buscar um cobrador. Pois é, se for nesse sentido, ele está indo atrás do sofredor. Ele acredita no sofredor. Você está falando que é mito. A pessoa forma esse pensamento. A maioria dos médios sofrem porque eles acreditam no sofredor. Eles acreditam mais no sofredor do que no poder do Pai Seta Branca. Muito mais. Com essa crise, a pandemia agora, né? O pessoal fica muito desesperado. Entra num processo, né? Auto-obsessão, né? Esses transcendentes, nós começamos a ganhar muitos bônus, nós começamos a ficar milionários. Nós somos milionários em termos de bônus. Então, o que acontece? Aí alguém pode perguntar assim, mas se eu sou milionário, eu assumo trabalho de prisão, eu tenho que ficar pedindo bônus? Tem que ficar pedindo. Porque você tem que mostrar para aquele espírito que você mudou a sua condição. Não é porque você não tem bônus, não. Você vai pedir bônus para aquela libertação, para aquele trabalho. Agora, os seus bônus estão lá guardadinho, bonitinho. Nos momentos de dificuldade, a espiritualidade vai usar isso para você. Não se preocupar com isso. Agora, a tia vai
em busca de um trabalho de Turigano, que vai trabalhar o transcendente do médium. A tia vai em busca de um trabalho de estrela sublimação, que manipula energias. E de onde essas energias vêm? Do Turigano. O santo nome forma no Turigano. Ele busca as energias transcendentais, pesadíssimas. Porque se tiver um obsessor ali e tomar conta de um médium daquele, acabou a vida dele. Aí são indumentárias, é um conjunto, são filas magnéticas, tudo perfeito. Tudo funciona perfeito. Mas ele só fala para quem está participando, Não, às vezes ela fala que estende também. Acho que é. Desde que você esteja ali participando, né? Na sintonia. Está formado, mas eu não vou conseguir esse trabalho. Ela fala assim, entra em sintonia, bom trabalho, e você vai receber. Agora, se você é preguiçoso, se falar assim, não, eu vou só mais tarde, que aí eu não vou participar do trabalho, eu entro na sintonia. Você não vai receber nada. Né? Você chegou atrasado, não foi possível participar, você entra na sintonia, você pede para Deus, né? E você precisa daquele tipo de trabalho, principalmente do Rand, mestre. Nesse áudio que foi colocado, ela fala do Rand. O Rand, dentro do templo, todos recebem. E fora do templo também. Alcança. Ele consegue alcançar. Então, eu não quero ir para o Rand. Eu falo, mestre, eu não estou na sintonia. Você não vai. O Rand começou, você quer pedir. Você teve a oportunidade quando você foi convidado. Infelizmente. Aquele paciente que tem que ir embora mais cedo, não pode participar do Rand. Ele pode devolve o receber. bichinho. Ele vai receber, né? Ele pode receber. A gente fica chateado porque ele não passou, né? Pode receber. Então, o transcendente, nós temos que prestar atenção nessa questão transcendente. Nós vivemos o transcendente. Se eu estou casado, é porque eu ainda tenho um transcendente para resolver. Mas então o meu acabou. Diz que o dinheiro acabou, né? Quem não está casado. Viu, Edemir? Então você está cheio de transcendente, tá vendo? Pela lógica, né? Se você tem um filho, você está manipulando aquele transcendente entre vocês. Dentro de uma encarnação. Isso eu tenho. Né? Você tem muito filho? 5? Ave Maria. Ao menos um é antigo. Um é antigo. Essa outra foi esposa. São 4. Arruma mais esposa não, pelo amor de Deus. Você usa bem a segunda lei, hein? Você usa bem a segunda lei, né? Mas Jesus não falou crescer. O pessoal não cresceu, né? Por isso só está aprendendo a evangelização agora, aos 60. Depois de 60. Depois de 60 você tem que evangelizar, né? Senão... Não carregar, não é nada, né? Bom, salve Deus. Vamos continuar, né? Vamos que vamos. Como diz o outro. O pessoal na tela aqui, que às vezes chega alguém e eu não vejo. Aí fala a quantidade de pessoas que tem online. Tem 21, mas tem casais, né? Tem filhos. Tem lugar que tem 3 pessoas, 4 casais. Tá bom, hein? Gente, nós trabalhamos dentro de um processo místico. Nós somos místicos. Tá? Ser místico não quer dizer que você é macumbeiro, é feiticeiro, não tem nada a ver uma coisa com outra. Que você é um manipulador de magneto e energia dentro de um conhecimento. Aí você se torna um místico, um ser místico. Ou seja, você tem a capacidade de fazer, de processar efeitos extrafísicos, energéticos. Esses bruxos modernos de hoje. Mas o bruxo mesmo ele manipula para o lado negativo, né? Não, mas tem Existe a diferenciação. Agora, o mago do evangelho, que é o que a nossa mãe refere a nós manipulamos só em favor do bem. O alquimista era o quê, então?
Era místico também? Então, o alquimista era um conhecedor da química, dividiu a química e a física, né? Era físico. Cientista, né? Cientista. Então, a possibilidade de conhecimento místico, da justa aspiração, direito legítimo, nós temos esse direito legítimo, né? Ou seja, nós entramos nessa doutrina aqui, nós temos todo o conhecimento místico. Nos é passado todo o conhecimento místico. Porque nós vivemos a vida do sofredor. Eu vou repetir a mesma coisa que eu repeti a semana passada, esqueci de acrescentar mais alguma coisa. A semana passada você está falando que teve aula, teve autorização? Aí eu não sei como Então, mestre, semana passada eu disse o seguinte: a doutrina existe por causa do sofredor, não é por causa do paciente, não. Nunca foi por causa do paciente. Tá? O paciente, ele recebe com a ausência do sofredor. O sofredor está atuando nele, né? Ele passa no nosso trabalho, ele fica com quem? Com nós. Ele fica internado nesse pronto-socorro. Ele fica internado nesse hospital, ele vai para manhante, nos departamentos de manhante. Ele não acompanha mais aquele paciente. Mas então o paciente é o instrumento. Aí o paciente é o instrumento. O paciente trouxe o sofredor até aqui, né? Nós ficamos com o sofredor e ele parte sem saber que está tudo bem com ele. O papel ele é beneficiado. Ele é beneficiado indiretamente, né? Indiretamente. Então ele é um vetor, ele traz para nós. Ele consegue trazer para nós. Todos nós chegamos aqui dessa forma, a maioria de nós. Dessa forma. Nós trouxemos, né, alguma dificuldade na nossa vida e, de repente, eu participei do trabalho e melhorou. Mas eu não me perguntei por que melhorou. Porque aquele sofredor que estava acompanhando evoluiu. Partiu. Ou ele foi doutrinado no período do desenvolvimento, é o que nós fazemos. Todos os sofredores são em forma de amigo. Não. São classes, né? São classes. Então, o nosso trabalho, a nossa mente tem que estar voltada para o sofredor. O paciente que está sentado ali do meu lado, vou repetir, pode ser meu filho, minha esposa, né? Marido de alguém, e às vezes está ali na curiosidade, saber o que a esposa vai falar para o preto velho, né? O que o esposo vai falar mal dele, né? O que o esposo está falando. Esse aí não entendeu a doutrina. Porque se minha esposa está aqui do meu lado, né, escondidinha aqui, ela resolve passar com o preto velho, eu estou como doutrinador, não me interessa. Se vocês forem prestar atenção, eu tenho um hábito, não estou falando que é certo não, viu, gente? Eu tenho um hábito. Quando o preto velho vai falar alguma coisa particular, eu identifiquei que realmente é a entidade primeiro. Eu afasto. Não me interessa. Quando o preto velho quando o paciente vai falar, eu me afasto. Quando o preto velho vai falar, eu me aproximo. Isso é ensinado, né? Eu não tenho que estar dando atenção o que o paciente vai trazer para a entidade. Tá? É ensinado. Tem que ser assim mesmo, porque tem um treinador que cola o ouvido. Cola o ouvido aí para escutar tudo. Interessado. Até a respiração. Bom, salve Deus. Então, esse conhecimento místico nós recebemos desde os primeiros dias. Desde os primeiros dias você fala assim, você vai fazer a sua avaliação. Então você começa a perceber que existe entidades paralelas te ajudando. Que até então você pensava que era só. A internet está caindo porque ultimamente todo mundo está na internet. Todo mundo. Em casa, em Teresópolis está cheio de gente conectada na hora dessa, né? Então tem que ter uma paciênciazinha aí, porque com esse isolamento o pessoal fica dentro de casa, vai fazer o quê? Internet, vai assistir filme, vai fazer comunicação, um monte de coisa. Os satélites estão sendo lançados aí. Vamos ver no futuro, né? Vamos ver no futuro. Vamos continuar, mestres? Vamos continuar. O homem que não tem forças de construir um roteiro filosófico
isto é, mesmo uma teoria. Digo assim, algo que busca, além de seus rudes pensamentos, ao alcance dos olhos físicos, para descobrir os segredos ocultos da própria alma, que é o microplexo. Descobrir... Vou voltar. Descobrir os segredos ocultos existenciais, desenvolver, conhecer os enigmas das lendas, na certeza de que tudo vive em Deus, existe, relaciona, e tudo se relaciona através dos grandes recursos da alma. A consciência é o peso indefinido do inconsciente, ou Ao consciente. ao consciente. Nós falamos da evangelização, nós podemos definir assim também. Eu tenho consciente, é a parte física. Eu tenho subconsciente, é a alma. E eu tenho um inconsciente, é o espírito. Quando eu estou subindo, quando eu estou descendo, quando eu estou na individualidade, o espírito é que é consciente. A alma é o consciente, é o subconsciente. E a matéria é o inconsciente. Então, eu tenho esses dois caminhos. Nos dois caminhos, quem está no meio? O subconsciente. Está no meio dos dois caminhos. Tanto para subir como para descer. Então, se o espírito é consciente e ele precisa trazer algo para o corpo, ele passa pelo subconsciente, que é a alma. Eu posso trazer do espírito para a matéria. Se eu quero levar da matéria para o espírito, aí eu sou o consciente, físico, né? Consciente, vou usar o subconsciente para acessar o inconsciente, aquilo que eu não tenho acesso, que é o inconsciente. Sempre a ponte. É sempre a ponte. A alma é sempre a ponte. A alma é sempre a ponte. Então a espiritualidade sempre vai trabalhar na alma, o tempo todo. E quem é inteligente, quem é sábio, vai trabalhar na sua alma, vai educar a sua alma. Tá? Porque já que tudo vai passar por ela, você vai começar a prestar atenção no que está passando pela minha alma. É uma coisa que está vindo do céu, uma coisa que está vindo do físico. É do físico para o céu ou é do céu para o físico? Você tem que começar a analisar isso. Porque às vezes você recebe uma projeção da princesa e você não sabe. Será que isso é coisa minha? Não é assim que funciona? Né? Se você prestar atenção na ponte, você vai ver que a ponte está sendo de lá para cá. Está caminhando de lá para cá. Da mesma forma, a projeção de um preto velho, uma preta velha, projeção que eu estou falando, não é incorporação. Né? Ele vai falar, salve Deus, meu filho, é a única coisa que pode falar. Né? Você vai fazer um trem errado, ele salve Deus, meu filho. Pronto. Se você prestar atenção, você não quer mais nem caminhar naquele lugar. Né? Então você já fica assim, ele não pode falar, você vai fazer isso, você vai dar isso, vai dar aquilo. Isso seria interferência no livre-arbítrio da pessoa. Né? A pessoa nunca vai aprender nada. Ela vai apenas dar um... Aquele escritor, então, aquele Joseph escreveu aquele livro, O Poder Subconsciente. O cara tem um conhecimento da alma, então, tremendo. Todo conhecimento místico, né? Ele deve ser da alma. Ele é um pastor. Não sei. Todo conhecimento místico ele vem da alma. Então, nós podemos construir o nosso próprio roteiro, como ela está dizendo aqui. Nós podemos construir o nosso próprio roteiro. Saber como nós devemos caminhar, as coisas que nós devemos fazer, colocar a espiritualidade também como companheira, como amiga, né? Através de quê? Essa ponte, ela tem uns valores muito interessantes, algumas coisas muito interessantes, que é uma ponte que precisa de um motorista, geralmente. Se você não usa o motorista, você fica meio perdido, meio sem direção. E o motorista chama-se oração.
você vai entrar em sintonia ali, que a oração é uma conversa, não é uma reza. Reza é coisa repetitiva, né? Você vai entrar em sintonia ali com a sua princesa e vai fazer uma oração. Você pegou e transportou por dentro dessa via e alcançou a sua princesa. E você tem que permitir que o motorista traga de volta. Porque se você só pedir e não agir, você não vai conseguir nada. Não é a princesa que vai fazer as coisas para você, né? Mas ela pode te dar condições psíquicas, ou seja, iluminação na sua alma, para que você não seja contaminado e você conseguir realizar situações complexas. Poderia ser impossíveis de resolver. Então, quando vocês veem um médium, ele está conseguindo crescer mediunicamente, é sinal que ele tem a sua filosofia própria, a sua forma própria. E ele é um médium que tem, em primeiro lugar, a fé, a confiança, a certeza absoluta. Porque quantos não tem a confiança na sua princesa? Quantos não tem? Né? Que está projetando, né? Quantas vezes nós lembramos da nossa princesa por dia? Tem gente que passa 3, 4, 5 a semana sem nem lembrar. Tem gente que tem médico que você pergunta qual que é a sua princesa, ele fica perdido. Nossa. Já aconteceu. Algumas vezes já. Ele não sabe o que é. Ele não aprendeu o que é. Por mais que você fale, que você divulgue, ele vive dentro da magia de nosso Senhor Jesus Cristo e usa a lei física. Ele não usa a magia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é apenas um homem aqui dentro. Ele é um homem que veio resolver os seus problemas pessoais, né? Então ele não vai crescer mediunicamente nem espiritualmente. Por quê? Por causa da princesa? Não. É porque ele não fez a ponte. Ele não desejou fazer a ponte. Salve Deus. Existem coisas interessantes que a tia gosta muito de parábolas, porque o Mahan gostava muito de parábolas, né? Contar por parábolas. Amando também gostava muito. Então eles traziam algumas lendas, algumas coisas que faziam parte da história e seria como se fossem parábolas. E essas histórias que nós conhecemos no desenvolvimento, em algumas cartas, né? História do doutrinador, história aquelas pequenas histórias, são 14 livros. Tudo isso é para que a sua alma desperte dentro daqueles valores, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Ali vem falando de vícios, que se vocês puderem ler tudo de novo, assim, com a mente voltada para a educação da alma. Não é para a educação física, não. Não é para a educação do conhecimento, não. Você vai entrar na mente de um espírito, na experiência de um espírito que passou, né? Ele tinha alma ainda, ele estava sofrendo. Todos eles estavam sofrendo quando buscou ela. Todos eles. Ainda se identificavam com o físico. E de repente eles foram libertados. E pronto, acabou. Nós temos a primeira historinha, que é de Manel Truncado, que é um Exu, né? Que é pouco falado. E depois da historinha de Manel Truncado, nós temos 2 palestras. Como eu estava dizendo, nós temos 2 palestras com Manel Truncado. Se vocês forem ler a história, tem o Zezinho, que é o filho dele, né? Que tomou o lugar dele. E quase 10 anos depois, ou um pouco mais, durante uma palestra que ela estava fazendo, ele passa. Porque o Zezinho, eles conseguiram libertar ele. Até então, ele era escravo do próprio filho, que era encarnado. Esse tempo todo, né? Ele pediu ajuda e a doutrina ajudou. Agora, se a doutrina fosse pelo julgamento, quantas mortes Manel Truncado fez na BR-153?
E se fosse pelo julgamento? A sete curva também, né? Entenderam? Então, é uma questão de você libertar o espírito. Ele perceber que ele estava no caminho errado. A partir do momento que ele percebeu que está no caminho errado, ele começa a trabalhar para resgatar as coisas ruins que ele fez. É assim que funciona. No caso do Inácio. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, mestres. Nós somos tiranos no passado. Tiranos. Cavaleiro da Lança Vermelha era um mercenário. Ele vivia de mortes, de multidões, de guerras. Acesse o áudio. Ele era mercenário. De repente, ele foi assassinado. Vocês foram ver a história do Cavaleiro da Lança Vermelha? Ele era um mercenário. Estou repetindo porque a conexão caiu, né? Ele foi assassinado, né? O rei mandou assassinar ele pensou que ia ajudar sua tropa e foi assassinado. Isso é a história lá da Cruz do Caminho, né? Eles emboscaram e assassinaram ele. E a espiritualidade não podia falar nada para ela. Olha que coisa mais, se vocês começarem a prestar atenção nas entrelinhas que a tia traz, você vai entender muita coisa. Ela fala assim, é por isso que o espírito evoluído não pode trazer notícias de um parente. Porque se aqueles espíritos que estavam ajudando a lei trouxessem notícia dele, ele viria para junto dela. Então todo o trabalho que ela fazia, ele recebia bônus. E com esses bônus ele ia se libertando. Ela fala assim, ela desencarnou com as atacas, né? Não conseguiu tirar, muito velhinha. E quando ela desencarnou, ele estava esperando por ela, já evoluindo. Era companheira dele. Da Lança Vermelha. Então ele já estava esperando por ela evoluído. Quem conseguiu evoluir? Esse cavaleiro. Foi ela. O que aconteceu? Amor incondicional. Pelo trabalho ele recebia. Né? Aí não tem nada a ver com mãe ainda, já é outra coisa. Nós vamos falar lá da Cruz do Caminho, que chega com as atacas, ali se incorpora a Mãe Yara, né? Nesse caso, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Ela é um ser muito evoluído, extremamente evoluído. Então, esse é Mãe Iemanjá. Falei errado, né? Mãe Iemanjá. Falei manhã. Não podemos misturar, tá? Então, mestres, esses cavaleiros, eles eram mercenários. E eles evoluíram. Se nós temos uma oportunidade imensa, porque nós estamos encarnados. Porque se nós tivéssemos desencarnado, alguém teria que trabalhar por nós. Enquanto nós estamos encarnados, nós temos a possibilidade de ganhar bônus. Porque ele desencarnado, ele ganhava bônus? Não, ele precisou ganhar os bônus para libertar ele. Mas no caso era a alma gêmea dele, né? A alma gêmea dele. Era o nome físico dela. Físico dela. E o Cavaleiro da Lança Vermelha? Ele ficou como sendo Cavaleiro da Lança Vermelha. Aí é o seguinte, a tia fala o seguinte, a tia fala o seguinte, ela deixa muito bem claro com o Cavaleiro da Lança Reino Central, que é o senhor da Cruz do Caminho, né? Ela fala assim, o casal de reis depostos, né? Eles vão comprar uma mansão, e então nós vamos chamar eles, o casal de Reino Central. Por quê? Se são almas gêmeas, é um só. Então, a designação Reino Central não quer dizer que é um homem ou é uma mulher. É um poder, uma força. E assim também o Cavaleiro da Lança Vermelha. Né? Ele pode se manifestar. Sabe Deus?
Nós vamos ver na história que a mulher, ela tem valores maior que os homens. Elas evoluem com muita facilidade. Por quê? Porque o físico já impõe isso. Questão de ser mãe, de amar, de cuidar, né? Dar à luz, dar uma oportunidade para um espírito, ou seja, ou de cuidar, né? Através do amor de um filho de alguém, de um orfanato, alguma coisa. É a mulher. Quantas mulheres aí não amamentam aí, mesmo tendo filhos, pela necessidade de ajudar? É um exemplo, né? Salve Deus. Então, quando ela parte, geralmente já está pronta. Geralmente já está mais tranquila. A preocupação da espiritualidade é com o homem. Porque a mulher ficava em casa na época das grandes conquistas, menos as espartanas, né? Infelizmente as helênicas, as gregas, né? Da vida, infelizmente, né? Que partiam para batalhas, as Ulysses também. Então essas são mais complexas. Essas participam de muito trabalho, tem muita coisa a fazer, né? A mulher de Vicky Obsessivo. Legal mesmo. As Vicky está tudo lá no desenvolvimento. Essa já é outra conversa, né? Então nós fazemos assim, as mulheres têm uma oportunidade maior. Então a espiritualidade preserva a mulher. Só que a mulher não quer entender que ela está sendo preservada, porque se ela for envolver com o trabalho, ela pode se perder. Ela pode arrumar um inimigo que não precisava arrumar. Um sofredor que não precisava arrumar. A mulher fala assim, mas eu não comando, eu não posso dar palestra, eu não posso fazer nada que o doutrinador faz. Trabalho espiritual. Né? Trabalho espiritual. Por que ela quer fazer isso? Ixi, é o que mais quer. Né? É normal. É um pensamento natural. Nós vivemos uma sociedade machista. É um pensamento natural. O pessoal mistura, né? Questão social com a questão. É um tipo de pessoa que não pensa, né? Tem maneira que pensa. Vou continuar mais um pouquinho e nós vamos encerrar, viu, mestre? Já vamos encerrar. Nós temos um compromisso com a espiritualidade, um horário preciso. Já vai depois. Quando sentir o peso da consciência, olha só, da consciência, arraigue-se ao inconsciente, algo que pese a sua consciência e a desperte. Eu tenho um problema, acabei de falar para vocês, eu tenho um problema aqui, né? Esse problema está no meu consciente. Então eu tenho que me apegar ao meu inconsciente, que é o quê? O espírito. Para isso eu tenho que usar o quê? O subconsciente. É a ponte. Então não adianta eu tentar, algumas coisas não adianta eu tentar resolver sozinho. Não adianta eu culpar espírito também não. Eu tenho que ir atrás de solução. É facinho falar assim, não, isso aqui é um espírito que está fazendo isso. Facinho. O espírito é o mais inocente da conversa, né? E é o que mais leva a culpa. Porque se o espírito está cobrando é porque eu estou devendo. Não é verdade? Ele tem o direito. Então, se existe a cobrança, o errado é quem? Sou eu. Não é o espírito, não. Se minha vida está andando para trás, é porque eu arrebentei a vida dele lá no passado. É a cobrança. Ele está cumprindo o direito dele. Vai ser sempre assim? Ou você muda. Não, eu digo assim, vem sempre dessa transcendência que é uma cobrança mesmo. Nada realmente é por acaso. Nada por acaso. Nesses termos, nada por acaso. Não, Tá? uma mudança sim, eu sei. Tá. Agora, se você, por exemplo, você tem, aqui é o consciente. Aliás, aqui é o inconsciente. Eu tenho que usar a ponte para o consciente, que é o espírito. Esses dois caminhos, eles se invertem. Eu levo o problema e tenho que trazer a solução. Então, ele vai sempre inverter. E quem está no meio? Somente a alma. Salve Deus. Eu tenho um problema físico. Eu tenho um problema no pé. Todo mundo sabe disso. Eu mando.
se eu desencarnar e dentro da minha consciência, né, eu levar isso para o meu subconsciente, eu vou estar com o mesmo problema, desencarnado. Vai mancar lá em cima. Do mesmo jeito. Agora, se eu entender bem, né, deixa a conexão voltar, você não caiu ainda não. Mas os bônus não Tem nada a ver. isso, não? Às vezes não é interessante, Isso é. né? Isso é o mesmo caso, por exemplo, o cara morre num acidente bem grave, o corpo dele Arrebentado. o corpo dele fica todo arrebentado. Dependendo da condição da mente dele, ele chega lá em cima sentindo essa condição. Todo arrebentado. Todo arrebentado. Porque os fluidos vai permitir isso, né? Os fluidos dele. A troca de fluidos vai fazer com que ele se cure. Porque o fluido dele já está todo detonado. Ele acreditou naquilo, né? Então, a alma, nesse instante, ela tem valores muito importantes, a educação da alma. Porque a doença, ela não está no físico, simplesmente. Ela pode até ser causada pelo físico, mas ela não pode afetar a minha psique. Quer um exemplo bacana? Alguém quer um exemplo bacana? Nossa mãe. Afetava a psique dela o problema dos pulmões? Não afetava. Ou seja, e se a psique dela estivesse sendo afetada, se a alma dela estivesse afetada, ela não iria nem trabalhar. Podia chover canivete que ela não iria trabalhar. E assim acontece com muito médico. Com muito médico. Lembra o caso do Chico, do olho, sangrando? E que ele foi reclamar para Emmanuel, que estava trabalhando demais, de madrugada, não sei o quê. Ele falou, você tem outro olho? Reclamando de quê? Reclamando por quê? Entendeu? A questão da anulação. Ou seja, será que ele desencarnou bem? Todo mundo sabe que ele desencarnou bem. Será que nossa mãe não se transformou em uma estrela de primeira grandeza? Como todos nós sabemos? Não é? Não precisa se identificar com a matéria. Porque se você se identifica tanto com a matéria, ao partir, a sua psique vai construir um corpo dentro das mesmas doenças. Então, o que está acontecendo hoje com essa pandemia? Né? O espírito está partindo doente. Doente. O que a espiritualidade está fazendo conosco? Vou falar uma coisa aqui que está acontecendo em todo mundo, gente. Sem que vocês saibam. Na madrugada, nós estamos levando os fluidos para esses espíritos. Desde dezembro, nós estamos levando esses fluidos. Para quê? Para preservação. Quando aconteceu, nós já tínhamos um pouco de fluido. Então, quando nós voltamos, em meados de janeiro e fevereiro, nós voltávamos com sintomas. Tosse, rouquidão, dor nas costas, tá? Cansaço muito extremo. Por quê? Porque nós tínhamos o contato com esses espíritos e afetava a nossa alma. E a nossa alma transmitia ao físico. Com essas doenças. Então, o que acontece? O que os ministros começaram a fazer? Imunização. Tá? Funciona na nossa psique, funciona no nosso físico. Então, nós começávamos aí imunizados. Nós não voltávamos com os aspectos da doença, embora não tinha vírus em nós. Mas nós voltávamos com os resquícios, como se estivesse doente. E passava-se assim meia hora, 1 hora, 2 horas, meio-dia, e você voltava normal. Sem mais nem menos. Você repunha aqueles fluidos. E com alguns continua ainda acontecendo. Isso é normal, mestre. Tudo isso é normal. Tá? Tudo isso é verídico, é verdadeiro. A espiritualidade também, ela se aproveita desses momentos para nos curar. Pois é, por isso que eu te falei, eu queria saber um pouco
eu faço lá em cima. Eu teve uns tempos atrás, eu me senti exatamente desse jeito. Aí você fala assim, não quero ir não, porque senão eu vou ficar doente. Aí eu pensava, mas Né? eu senti dor nas costas, não tem nada nas costas, porque eu tomei a boca, sei lá. Você acorda roupa, Tô né? me sentindo estranho. Aí, agora que eu tô sabendo por quê, né? Mas se você soubesse no dia, você fala assim, não vou seguir hoje não. Hoje eu não Vou mais não, porque senão eu não quero voltar, senão. Né? Mas se você já tem uma consciência espiritual, ou seja, na individualidade, você se coloca a serviço do Cristo. Aí é diferente. Né? Você chega, você sabe que vai trazer resquícios, não é a doença. São resquícios, e que aqueles resquícios vão passar. À medida que vão passando as horas, seu corpo vai repondo essas energias, esses fluidos que estão contaminados. Isso é automático. Automático. Salve Deus. Você me diz uma coisa, quando esse planeta sair de ação em prova, passar para regeneração, isso tudo vai acabar, vai amenizar? Nem eles vão estar ali mais. Ah? Nem esses espíritos vão estar ali mais. Muitos de nós também não. Não, mas Desse planeta, isso vai, né? Acabou. Ah, não vai ter mais não, né? salve Deus, mestres. É uma questão, mestre, da nossa consciência, né? Atuando no nosso subconsciente. E o subconsciente, ele tem que ser subconsciente. Ou seja, agora a Remil está falando assim, por que eu não lembro? Ele tem que ser subconsciente. A pessoa, se essa ponte fosse livre assim, ó, aí você lembrava de sujeito, de rabo, de chifre, correndo atrás de você, multados em você, um monte de outras coisas. E aí? Como é que acontece? Não, E a sua algumas mente? coisas a gente lembra, né? Algumas coisas a gente vê, a gente lembra, né? Espírito, né? A aparência de animal. É porque você já está pronta, né, para isso. Já está pronta para isso. Com as crianças de hoje, né? É raro. Uma perguntinha, que inspirou morar aqui já. Eu estava lendo uma carta hoje, porque eu fiquei numa dúvida aqui. A carta direcionada ao adjunto, certo? Corporação Mestre Junto? A carta do adjunto. Aí tem uma coisa aqui, ó. É jogo rápido. É bem no meio da carta. Evitar a disciplina relacionada com os outros. Lembra-te sempre que, enquanto tiveres um corpo material, terás que enfrentar as forças do teu plexo físico. Nascimento, velhice, doença e morte. Não devemos apegar a nada além da necessidade da vida física. E para melhor servir em tua hierarquia, criar uma personalidade que enfrente as 3 portas da vida. O que seriam essas 3 portas da vida? Não, vamos falar depois. Ué, Não, porque eu tenho que explicar. Eu pensei que os 3 reis da natureza. Não tem nada a ver, não. Nada a ver. No da floresta também tem nada. É outra coisa. É outra coisa. quase você pode... Não, não é isso não. É porque tem que trazer algumas coisas antes para depois falar. Minha produção. Não adianta. Se eu falar aqui no ar aqui agora, vai dar mais confusão. Vai chegar a hora, vai chegar a hora. Então vamos, né? Tá bem, certo. Já. Aí. Vai ser só online ou não vão estar? Mestre, se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí no chat, ou chat, não sei como é que pronuncia, o bate-papo aqui, ó. É Alt H, viu? Está sendo gravado, eu posso responder hoje, posso responder amanhã, ou qualquer dia da semana. Todo esse bate-papo está sendo gravado. Aí, esse texto que vocês estão digitando. Salve Deus, mas se vocês estão online, são 21 pessoas, 21 equipamentos, né? Se entenderam que foi bom, todas as quinta-feiras nós estamos aqui. Vocês perdem em 2 aspectos. O lanche que temos todas as vezes, que vocês não vão comer conosco, não comeram e não vão comer.
e o magneto, que está sendo movimentado. Né? Então, a evangelização ela já dura 5 anos, né? Já estamos no 5º ano, setembro completa 5 anos nessa sala, estamos aqui reunidos, hoje temos 23 pessoas ao vivo aqui, conosco, em loco, e temos 21 aparelhos conectados, isso foi muito bom. Então, se os senhores entenderem que devam assistir, né, na próxima quinta-feira, mandaremos os convites, né? Precisa dos convites, porque ela não é aberta. Ela não é aberta. Então, é só para aqueles que foram convidados a participar. Então, fica aí o convite para todos aqueles que não puderem vir, que hoje eu estava pedindo, pelo amor de Deus, para não virem, porque a pressão foi muito grande. E assim mesmo temos 23 pessoas aqui, né? Então, vamos ficar atentos. Aí estão me perguntando, vai ser dessa forma quinta-feira? Nós estamos vivendo 1 hora por vez. Não sabemos. Amanhã, às 8h30, temos a presença de um coronel aqui, que se ele não me levar preso, talvez ele libere mais algumas possibilidades de trabalho para a gente. Temos o decreto que vai ser assinado e publicado já a partir da segunda-feira, que também pode nos trazer algum benefício e pode também estar no mesmo patamar. Por isso que eu pedi, né, se coloquem à disposição agora, durante a noite, à disposição do Mestre Jesus, para que seja feita a vontade dele e que possamos trabalhar no mundo espiritual. E que dentro dessa proposta de trabalho, que possamos pedir a Jesus em favor desse processo que está sendo administrado, gerido pelo Gabinete Civil do Governo de Goiás, onde vai sair esse documento até domingo. Então, ele vai ser anunciado, creio eu, amanhã já, em definitivo, ou no mais tardar no sábado, né? Então, aí já não tem jeito mais. Então, vamos pedir, nesta hora, nós vamos encerrar agora com os senhores, né, através do procedimento normal, e depois nós vamos ter um outro procedimento aqui, para que a gente possa manipular essa energia. Os senhores estejam em sintonia, nós vamos realizar um trabalho de contagem na sequência, depois que a gente despedir dos senhores e das senhoras. Salve Deus? Dá um joinha. Dá um joinha aí, porque senão vai entender que vocês não entenderam nada. Ninguém deu joia. Então ninguém ouviu. Salve Deus. Fala like. Dá um likezinho aí. E domingo, confirmado ou ainda não? Tem. Domingo de manhã.